Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro da coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos, A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. O Cemitério dos Livros Esquecidos é uma coleção de 3 livros do Carlos Ruiz Zafón, e a parte mais interessante dessa coleção é que os 3 livros podem ser lidos em qualquer ordem. Você não precisa começar por um, passar para outro e outro, você pode começar por qualquer um deles, você pode não querer ler os outros, porque cada história é completamente independente. Mas, depois que você conhece esse universo, você não quer mais largar de jeito nenhum. Então você acaba lendo os 3 mesmo. A ordem que eu li foi: primeiro, A Sombra do Vento, depois, O Jogo do Anjo, por último, O Prisioneiro do Céu. Só que essa não é a ordem cronológica da história, mas é uma ordem que eu achei mais fácil para entender, depois de dar uma pesquisada, né? E a grande novidade é que esse mês de agosto vai ser lançado o 4º livro da coleção. A verdade mesmo é que eu nem sabia da existência desse livro, pra mim a série tinha acabado. E quando eu fiquei sabendo no início do ano, pela Suma das Letras, que eles iam lançar em agosto, eu fiquei alucinada, porque é uma história que eu gosto muito. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo ficaram entre os melhores livros nos anos que eu li. Eu não li eles em sequência, um atrás do outro, eu li um por ano, na época, e foi incrível, foram sempre os melhores do ano. Eu adoro a escrita do Carlos Ruiz Zafón. Mas hoje a nossa conversa é sobre A Sombra do Vento, que foi o primeiro livro do Cemitério dos Livros Esquecidos que eu li, e pra mim ele é o melhor dos 3. O livro começa com o Daniel, que é o nosso protagonista, com 11 anos de idade. Ele não lembra do rosto da mãe, que morreu quando ele era muito novinho, e isso é uma coisa que atormenta ele desde que ele começa a entender um pouco isso, né? E aí o pai dele, tentando trazer um conforto, leva ele até o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um lugar enorme, parece um labirinto, cheio de livros que foram esquecidos ao longo dos anos. Sempre que alguém acha que um livro foi pouco divulgado ou feito poucos exemplares, alguém guarda um exemplar desse livro no cemitério, e lá ele permanece vivo ao longo das gerações. Lembrando, gente, que essa história se passa nos anos 50, então não tem internet, não tem maneiras de divulgação, a impressão dos livros eram feitas de outra maneira também, não saía milhares e milhares de exemplares de uma vez só. Então, esse cemitério é um lugar para os amantes dos livros, que vivem em Barcelona, que é onde a história se passa, poderem ter acesso a esses livros que não são tão conhecidos, não foram tão divulgados, mas que tem uma história incrível. E logo que o Daniel chega no Cemitério dos Livros Esquecidos, ele já dá de cara com um livro chamado A Sombra do Vento, que é escrito por um cara chamado Julian Carax. Ele lê esse livro super rápido e ele se encanta com a história, e aí ele começa a procurar novos livros do autor, e ele descobre que em algum momento da história, todos os livros foram queimados por um desconhecido. E aí ele começa a achar aquilo muito estranho, né? E o Daniel, ele tem bastante conhecimento de livros porque os pais dele têm um sebo, uma loja de livros, né? E então ele conhece muitos livros, ele ajuda o pai dele, né? Depois que a mãe morreu, ele passou a ajudar o pai nessa loja, então ele é um conhecedor de livros. Então ele consegue pesquisar, ele tem acesso a isso. E à medida que os anos vão passando, ele vai ficando cada vez mais ligado nesse mistério e querendo descobrir quem é esse autor, conhecer esse autor, porque ele fica muito apaixonado por esse livro. E em algum momento dessa história, ele conhece a Clara, que é uma menina cega, bem mais velha que ele, e ele se encanta por ela, se apaixona por ela muito, só que ela não retribui, porque ela é muito mais velha, ela não tem sentimentos amorosos por ele. Mas como a Clara é cega e ele quer que ela conheça os livros, ele passa a ler o livro A Sombra do Vento pra ela, um pouquinho por dia, e isso deixa os dois próximos. Quando o Daniel completa 17 anos, ele começa a ser perseguido por causa desse livro. Todo mundo quer um exemplar desse livro, é um livro que é muito comentado no meio onde as pessoas gostam de livros e tal. E aí, num dia muito turbulento, ele acaba pegando a Clara na cama com outro homem. E ele tem uma decepção amorosa muito grande, ele fica muito chateado, porque em algum momento ele achou que ela fosse reparar nele. E aí, além disso tudo, ele ainda é espancado por esse cara, e aí o Daniel resolve drasticamente esquecer a Clara, deixar pra lá e focar no livro. E aí ele começa a procurar história atrás da história do livro. E durante essa busca alucinante pelo autor, pelo coração da história, ele acaba conhecendo
a história verdadeira por trás da escrita desse livro. O que aconteceu com o tal do Julian, por que ele desapareceu, por que os livros dele são queimados ao longo da história, o que aconteceu no coração de Barcelona que fez com que essa história fosse tão maldita. E ele conhece muitos personagens interessantes dessa história, ele tenta desvendar os mistérios dessa história, porque tem muita coisa que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e ele conta com a ajuda do Firmin, que é um novo amigo dele, que o cara é excelente em desvendar mistérios, ele tem uma intuição muito forte e ele ajuda muito o Daniel nessa busca. E os dois ficam muito amigos. E essa amizade é muito essencial para os próximos livros. Então, o que eu amo demais nesse livro é a forma como ele é escrito. Eu adorei a forma como o Carlos Ruiz Zafón escreve os livros. Esse livro em especial é feito em primeira pessoa, o Daniel conta a história, mas dá a impressão pra gente que ele tá contando a história muito tempo depois que ela aconteceu. Sabe, quando ele, sei lá, é o que eu imagino, que ele tá mais velho, daí ele senta na frente da máquina de escrever e escreve tudo o que ele viveu, e aí sai esse livro. Então, foi isso que eu senti quando eu li o livro. É um livro maravilhoso, muito rico em detalhes, você sente que você tá em Barcelona mesmo, nos anos 50. É fantástico. Então, gente, eu volto com a resenha do Jogo do Anjo, do Prisioneiro do Céu e também de Labirinto de Espíritos, que eu não li ainda. Na verdade, ele foi lançado esse mês, ainda vai chegar o meu. Mas assim que chegar eu vou ler correndo, tenho certeza, e eu trago resenha pra vocês, porque eu tô muito ansiosa por esse livro. E eu vou deixar pra vocês a resenha escrita de Sombra do Vento, Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu, que já tem lá no blog há algum tempo, aqui na descrição pra vocês, tá bom? Não deixe de visitar o blog, dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui, tá bom? Porque eu acho que semana que vem tem vídeo novo. Um beijo, tchau, tchau!